Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli porta. Sum et siludave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans lumen. Solve vinclareis, profer lumens et sis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, de São Tomás de Aquino. Editora Edipro. Tradução de Paulo Fontana e Bernardo Veiga. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível por uma mínima quantia que seja, por Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão no descritivo e está no descritivo também o link para a lista da Amazon, na qual você pode comprar livros que chegam até mim e eu posso gravá-los para que todos nós possamos ouvi-los. Ajudem na manutenção do canal. Isso também é possível inscrevendo-se, comentando, disseminando esse conteúdo, compartilhando, enfim, gerando engajamento. Todo esse engajamento faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas e amplia também o meu trabalho. A todos os presentes, muito obrigada por aqui estarem. Uma boa escuta. O livre-arbítrio. Questiones disputate de veritate. Questão 24. Artigo 8º. Pergunta-se se o livre-arbítrio da criatura pode ser confirmado no bem por algum dom da graça. E parece que não. Argumentos. Com efeito, a graça que sobrevém à natureza não a destrói. Logo, como no livre-arbítrio da criatura existe naturalmente isso que pode se referir ao mal, parece que pela graça não se pode remover. Além do mais, no poder do livre-arbítrio está usar ou não a graça, pois o livre-arbítrio não pode ser coagido pela graça. Ora, se o livre-arbítrio não usa a graça infusa,
decai no mal. Logo, nenhuma graça acrescentada pode confirmar o livre-arbítrio no bem. Além do mais, o livre-arbítrio tem domínio sobre seu ato. Ora, usar a graça é certo ato de livre-arbítrio. Logo, isso está no poder do livre-arbítrio, usar ou não usar. E assim, não pode ser confirmado pela graça. Além do mais, segundo isso, existe no livre-arbítrio da criatura a flexibilidade ao mal, porque é criada do nada. Além do mais, segundo isso, existe no livre-arbítrio da criatura a flexibilidade ao mal, porque é criada do nada, como diz Damasceno. Ora, nenhuma graça pode remover da criatura o ter sido criada do nada. Logo, nenhuma graça poderia confirmar o livre-arbítrio no bem. Além do mais, diz Bernardo que o livre-arbítrio é o que há de mais potente sob Deus, pois não recebe aumento da graça e da justiça, nem recebe detrimento da culpa. Ora, a confirmação no bem que sobrevém ao livre-arbítrio o aumenta, porque, segundo Agostinho, nessas coisas que não são consideravelmente grandes, é o mesmo ser maior e menor. Logo, o livre-arbítrio não pode ser confirmado no bem pela graça. Além do mais, como se diz no livro sobre as causas, o que está em algo está nele segundo o modo disso em que está. Ora, o livre-arbítrio, segundo sua natureza, é mutável até o bem e o mal. Logo, também a graça lhe sobrevém, se recebe de tal maneira que nele possa mudar no bem e no mal. E assim parece que não pode confirmar o mesmo no bem. Além do mais, qualquer coisa que Deus acrescenta à criatura pode, como parece, conferir desde o princípio de sua condição. Logo, se o livre-arbítrio pudesse ser confirmado por alguma graça acrescentada, poderia ser confirmado por algo intrínseco à mesma criatura espiritual, quanto à condição de sua natureza, e assim estaria naturalmente confirmado no bem, o que é impossível, como foi dito. Logo, nem pela graça pode ser confirmado. Ao contrário, é que os santos que estão na pátria celeste estão de tal modo confirmados no bem que não podem pecar de novo. De outro modo, não estariam seguros de sua beatitude e, por consequência, não seriam bem-aventurados. Ora, essa confirmação não existe neles por natureza, como foi dito no artigo precedente. Logo, isso é por graça. E assim o livre-arbítrio pode ser confirmado pelo dom da graça. Além do mais, assim como o livre-arbítrio do homem tem por sua natureza que seja flexível ao mal, assim o corpo humano tem por sua natureza ser corruptível. Ora, o corpo humano torna-se incorruptível pelo dom da graça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. É necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade. Logo, o livre-arbítrio pode ser confirmado no bem pela graça. Respondo dizendo que acerca dessa questão Orígenes errou. Com efeito, quis que o livre-arbítrio da criatura de nenhuma maneira fosse confirmado no bem, nem nos bem-aventurados, a não ser em Cristo pela união com o Verbo. No entanto, para sustentar esse erro, foi forçado a dizer que a beatitude dos santos e dos anjos não é perpétua, mas que alguma vez terminaria. Do que se seguia que esta beatitude não seria verdadeira, pois a imutabilidade e a segurança são da noção de beatitude. E por isso é inconveniente que se siga sua posição, que deve ser absolutamente reprovada. E por isso deve-se dizer absolutamente que o livre-arbítrio pode ser confirmado no bem pela graça. Com efeito, o livre-arbítrio da criatura não pode ser confirmado naturalmente no bem por isto, porque em sua natureza não tem razão de bem perfeito e absoluto, mas de certo bem particular. No entanto, o livre-arbítrio se une a esse bem perfeito e absoluto, a saber, Deus, pela graça. Então, se realiza uma união perfeita, de modo que o mesmo Deus seja toda a causa de agir do livre-arbítrio, não poderá inclinar-se ao mal.
De fato, isso ocorre com alguns, e principalmente com os bem-aventurados, o que fica claramente demonstrado assim. Com efeito, a vontade tende naturalmente ao bem como a seu sujeito, mas que às vezes tende ao mal, isso não ocorre, senão porque o mal se lhe é proposto sob a espécie de bem. Pois o mal é involuntário, como diz Dionísio no capítulo 4 do livro sobre os nomes divinos. Por isso, não pode haver pecado no movimento da vontade, a saber, que apeteça o mal, a não ser que na potência apreensiva pré-exista um defeito, pelo qual se lhe propõe dar-se de modo duplo, de um modo pela mesma razão, de outro por algo extrínseco. De fato, pelo mesmo raciocínio, porque existe nela, natural e universalmente sem erro, o conhecimento do bem no universal, tanto do bem que é fim, como do bem que é relativo ao fim. Não, porém, no particular. Mas acerca disso pode errar, de modo que estime que algo não seja seu fim, seja certo fim, ou que seja útil para o fim, o que não é útil. E por causa disso, a vontade também apetece naturalmente o bem, que é fim, a saber, a felicidade em geral, e, de modo semelhante, o bem que é relativo ao fim, pois cada um apetece naturalmente sua utilidade, mas o pecado da vontade se dá quando se apetece naturalmente este ou aquele fim, ou ao eleger este ou aquele útil. Mas o argumento é refutado e decai por algo extrínseco, quando, pelas potências inferiores que se movem intensamente a algo que é interceptado pelos atos da razão, de modo que não proponha clara e firmemente seu juízo acerca do bem à vontade, assim como quando alguém, tendo uma reta estima acerca de conservar a castidade pela concupiscência das coisas deleitáveis, apetece o contrário da castidade, porque esse juízo da razão se ata de alguma maneira à concupiscência, como diz o filósofo no livro 7º da Ética. No entanto, um e outro desses defeitos são removidos totalmente dos bem-aventurados pela união deles mesmos com Deus, pois, vendo a divina essência, conhecem que o mesmo Deus é o fim maximamente amável. Conhecendo a Deus não só em si, mas também enquanto é a razão das outras coisas, conhecem também todas as coisas que se unem a Ele ou que se separam dele no particular. E a mente é reafirmada pela claridade desse conhecimento, enquanto que nas potências inferiores não pode surgir nenhum movimento, a não ser que seja segundo a regra da razão. Por isso, assim como agora apetecemos imutavelmente o bem no geral, assim as mentes dos bem-aventurados apetecem imutavelmente o bem devido em particular. Contudo, sobre a inclinação natural da vontade, haverá neles uma caridade perfeita, ligando-os totalmente a Deus. Por isso, de nenhum modo o pecado poderá incidir neles, e assim serão confirmados pela graça. Respostas aos argumentos. Respondo dizendo que isso ocorre por defeito da natureza criada, que pode inclinar-se ao mal, e então a graça aperfeiçoa a natureza, confirmando-a no bem, removendo esse defeito, tal como a luz que sobrevém ao ar remove sua obscuridade, que permaneceria naturalmente obscuro sem a luz. Respondo dizendo que no poder do livre-arbítrio está não usar o hábito. Porém, pode isso mesmo, porque o não usar o hábito pode ser proposto sob a espécie de bem. Isso pode ocorrer nos bem-aventurados, como foi dito no corpo do artigo. E por isso é clara a solução do terceiro. Respondo dizendo que, se o livre-arbítrio é criado, convém que ele não esteja confirmado naturalmente no bem, nem se lhe pode conceder pela graça o que seja confirmado naturalmente no bem pela graça. Contudo, não convém ao livre-arbítrio, como criado, poder ser confirmado no bem, assim como nem pertence ao ar, por sua natureza, de nenhum modo poder ser iluminado, mas que não seja naturalmente lúcido em ato. Respondo dizendo que Bernardo fala do livre-arbítrio quanto à liberdade de coação, que não recebe nem intensidade nem diminuição.
Respondo dizendo que disso que se recebe em outro pode ser considerado tanto no ser como na razão. De fato, segundo o seu ser, está nele no qual recebe por modo de recipiente, porém, contudo, o mesmo que recebe o traz para a sua natureza. Assim como o calor recebido na água tem o ser na água pelo modo da água, enquanto a saber existe na água como o acidente no sujeito, porém torna a água a sua natural disposição, para que seja cálida e faça o ato de calor, e, de modo semelhante, a luz em relação ao ar, ainda que não contra a natureza do ar. Assim também a graça, segundo o seu ser, está no livre-arbítrio pelo modo dele, como o acidente no sujeito. Porém, contrai o livre-arbítrio com a natureza de sua imutabilidade, unindo-o ao mesmo Deus. E respondo dizendo que o bem perfeito, que é Deus, pode estar unido à mente humana pela graça, não, porém, pela natureza. E por isso o livre-arbítrio pode ser confirmado no bem pela graça, não, porém, pela natureza.